Gli apostoli si riunirono attorno a Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. hanno insegnato. Una buona domenica a tutti. A Nazareth, Em Nazaré, as coisas não tinham ido bem. Os discípulos perceberam o fracasso da pregação de Jesus e, provavelmente, o pensamento que surgiu em suas mentes foi que talvez seja melhor desistir desse projeto de mundo novo que Jesus tem em mente. Se nem mesmo os compatriotas e parentes de Jesus o apoiaram, há pouca esperança de sucesso nesse projeto. São esses momentos de desânimo que também nós experimentamos quando, na vida de nossas comunidades cristãs, as coisas não vão bem. Portanto, era de se esperar que os discípulos tivessem retornado à vida de antes, a Cafarnaum, retomado seu trabalho como pescadores, mas, ao invés disso, ouvimos Jesus enviá-los em missão. Ele lhes deu uma tarefa: expulsar demônios. Hoje nós vemos eles retornar dessa missão, reunir-se ao redor de Jesus e relatar o que fizeram e o que ensinaram. Essa tarefa que Jesus confiou aos 12 não foi confiada somente a eles, mas a todos os discípulos, e hoje ele a confiou a nós. Eis então o convite que nos é feito no Evangelho: reunir-se ao redor de Jesus para relatar a Ele o que estamos fazendo, o que fizemos e o que estamos ensinando, para verificar se estamos realmente realizando da maneira correta a missão que nos foi confiada. Os 12 começaram a relatar sua experiência e verificaram as maravilhas que aconteceram e acontecem quando o discípulo chega com o Evangelho. Lucas nos conta que, quando voltaram, estavam radiantes e maravilhados, pois onde chegavam, os demônios desapareciam. Nesse ponto, esperávamos que Jesus elogiasse seus discípulos porque eles cumpriram bem sua missão e ensinaram o que ele queria que fosse anunciado. Ao invés, vamos ouvir o que ele os convida a fazer. Ed egli disse loro: venite in disparte. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram, então, de barco para um lugar deserto a sós. In disparte. venite in disparte, voi soli. Venham comigo num lugar deserto, sozinhos, para descansar um pouco. Esse é o convite que Jesus nos faz hoje. Devemos nos encontrar com Ele a sós. Kafidion, em grego, significa privado. São aqueles momentos de intimidade com o Senhor. Essa expressão é usada quando Jesus se encontra a sós com seus discípulos para revelar a eles algo profundo que somente eles podem entender. Éremos, em grego, é um adjetivo do qual vem o termo eremitério, que significa um lugar de solidão, de silêncio, meditação, onde não há barulho nem confusão. É preciso encontrar-se a sós com Ele, e esse momento de intimidade, por nós, hoje é conhecido muito bem como momentos de oração. A oração é o diálogo entre os namorados que querem se conhecer cada vez mais, querem falar de seus sonhos, comunicar suas expectativas, suas esperanças, seu amor mútuo. O nosso relacionamento com o Cristo não é como do patrão e do empregado que no final do dia nos paga. Não. O nosso relacionamento com o Cristo, como nos é apresentado nos Evangelhos,
é um relacionamento de amigo a amigo, ou como aquele cultivado pelas pessoas enamoradas que passam muito tempo juntos, que cultivam esses momentos de proximidade. Precisam ser assim os nossos momentos de oração, de diálogo com Jesus. Temos muitas coisas a fazer, problemas a resolver, mas o faremos só depois de dialogar com Ele para sintonizar nossas escolhas com o que lhe agrada. Se não rezamos, agimos de maneira errada. A nossa profissão, se não dialogamos com Jesus, se não a vemos junto com Ele, facilmente se torna um ídolo a profissão, torna-se o último e único objetivo de nossa vida e acaba nos desumanizando, nos faz perder de vista os valores mais elevados, pode absorver todo o nosso tempo, todos os nossos pensamentos, então nossa vida se torna uma correria e no final nos esgota e nos deixa sem fôlego. E em certo ponto não entendemos mais que sentido faz tudo o que fazemos. Todos nós passamos por essa experiência. Giramos como um peão o dia todo e chegamos à noite exaustos, sobrecarregados por nossa atividade que nos absorve completamente, nos impede de pensar em qualquer outra coisa e nos faz esquecer as coisas mais importantes. Aqui está a necessidade que todos temos de parar e analisar junto com Jesus, sozinhos, em silêncio, em meditação, o que está acontecendo na nossa vida. Descansai um pouco, disse Jesus. O objetivo é justamente descansar. Não se trata de uma recomendação para tirarmos alguns dias de folga e depois retomarmos nosso trabalho com mais agitação. Não. O objetivo desse descanso é recuperar a paz interior, a tranquilidade da mente, a serenidade do coração, ou seja, nos reencontrarmos. Se você brigou com seu patrão, se está tentado a não seguir sua consciência, se está agitado por problemas financeiros ou perturbado por um relacionamento emocional ruim, pare, reserve alguns momentos em que você fica a sós com Cristo e com o seu Evangelho para saber o que Ele pensa sobre seus problemas, sobre suas ansiedades e suas angústias. E não me diga que Ele não fala com você, porque se você realmente conhece seu Evangelho, se você realmente é seu discípulo, você sabe o que Ele pensa. Então você o ouve, você conhece as orientações que Ele está lhe dando. Você precisa desses momentos em que dialoga com Ele para não ficar à mercê de suas paixões, do seu orgulho, dos seus ciúmes, invejas e rancores. Aqui está a paz que esse momento de encontro com Ele lhe proporciona. A aplicação mais imediata é a experiência que temos do domingo, que é o momento de descanso na semana. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando nos reunimos com os irmãos e irmãs que compartilham conosco o mesmo projeto de vida, essa é uma experiência verdadeiramente única que deve dar sentido ao restante da nossa semana e também de toda a nossa vida. Che cosa fa adesso Gesù? E o que é que Jesus faz então? Com seus discípulos, ele partiu com um barco e foi para um lugar deserto a sós. Novamente, são retomados esses lugares que significam solidão, silêncio, meditação, e vemos, de fato, que o barco vai se distanciando no lago. Esse momento de descanso, no entanto, não dura muito, pois depois vem ao encontro de Jesus as pessoas com as suas necessidades. Vamos agora ouvir o que acontece com Jesus e os discípulos quando eles chegam com o barco em terra firme. Quando giungono con la loro barca sulla terraferma. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé
correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos entender o significado da escolha que Jesus fez de deixar a multidão e ir à parte com os seus discípulos no barco. É verdade que havia muita confusão, pessoas chegando e saindo, mas também havia pessoas que queriam ouvir sua mensagem. E, de fato, essas pessoas correram a pé. Se a comunidade cristã representada por aquela barca é bonita, ela atrai as pessoas. As pessoas deviam ter observado como quem estava dentro da barca com Jesus era feliz, e então corriam para encontrá-las. A alegria é o sinal da presença do Espírito. Essa multidão que busca o barco é a imagem viva da humanidade de hoje, que não consegue encontrar o sentido de sua vida, mas sente uma profunda necessidade de encontrar paz, serenidade, alegria, harmonia interior. Essa humanidade está buscando Deus, na verdade. De fato, sabemos que quem vive em apertos, com problemas econômicos, não tem descanso. Mas também não tem descanso quem vive na opulência, no luxo desenfreado, na devassidão, nos exageros. Quem não sabe mais que loucuras inventar para experimentar a embriaguez de novas aventuras. Todos esses não vivem na condição de serenidade, de descanso, de harmonia interior. E o que a multidão faz? Chega antes até mesmo do barco. É um sinal da necessidade da multidão e também da humanidade de hoje, de encontrar Cristo, aquele Cristo que é encontrado na comunidade. E o que é que Jesus faz? Observemos os verbos que aparecem no Evangelho, que são lições de vida para a nossa comunidade cristã de hoje. Primeiro verbo, Jesus desce do barco. A tentação que a igreja pode ter é a de não descer, de não encontrar esta humanidade como ela é e assumir essa atitude de distanciamento, de meramente ficar repetindo um lamento habitual que o mundo está em desordem, que existe decadência moral, que todos os valores morais foram perdidos. A igreja deve sair de si mesma, de sua autorreferencialidade, e deve ir ao encontro do homem de hoje como ele é. Segundo verbo, Jesus vê uma grande multidão. Abrir os olhos para ver as necessidades dessa multidão que busca descanso, que não sabe para onde ir. As pessoas percebem a maneira como a igreja olha para elas. Se a igreja as ama, elas também percebem. Percebem se compreendemos as suas inquietações. Espero que respondamos as suas perguntas mais profundas. Terceiro verbo, a compaixão de Jesus, que significa a paixão que uma mãe sente pela criança que carrega em seu ventre. É muito bonito quando Deus apresenta o seu amor, não diz que nos ama com todo o seu coração, mas com o seu ventre. É, portanto, uma imagem feminina, porque os homens também têm coração, mas só as mulheres têm o ventre. E isso significa é o máximo de envolvimento apaixonado. É assim que Jesus se sente em relação a essa humanidade que precisa dele e do seu evangelho. Jesus sente compaixão pelas pessoas porque eram como ovelhas desgarradas sem pastor. Na época de Jesus havia pastores, escribas, fariseus, rabinos, líderes políticos, o rei Herodes, mas eles pastoreavam a si mesmos, não o povo. Alguém pode ser um belo pastor, mas há pastores feios. E assim, aquele que segue o belo pastor se torna uma pessoa bonita. E aquele que segue os pastores feios se torna uma pessoa feia. É a realidade nossa, da humanidade de hoje. Essas multidões que vemos ao nosso redor e que devemos ter o olhar e o amor que Jesus manifestou.
Há uma sede generalizada que não pode ser saciada com prazeres ou pelo consumo. Há uma necessidade profunda, da qual muitas vezes não nos damos conta, mas a sentimos. É a necessidade de Deus. Precisamos ter esse olhar de Jesus para com as pessoas ao nosso redor e entender a necessidade que as pessoas sentem. Vamos nos perguntar, por que tantos hoje recorrem a práticas, rituais esotéricos, teosofia e religiões orientais? Eles buscam descanso para a sua alma. Se essas pessoas realmente encontrassem Cristo na comunidade cristã, encontrassem a sua palavra, o seu evangelho, encontrariam a resposta para as suas perguntas e suas inquietações, porque quando alguém está com sede e não lhe é mostrada a fonte de água viva, que é o evangelho, essa pessoa acaba bebendo de qualquer cisterna que encontra, porque ela está com sede, e acaba bebendo água ruim, podre. Enfim, o que Jesus faz? Ele começa a ensinar, não xingando, nem se irritando, não. Ele anuncia sua palavra, mas não como um professor dando uma palestra, mas como os rabinos que envolviam os discípulos em sua vida, fazendo com que os discípulos experimentassem as suas alegrias. O chamado para nós hoje é estarmos envolvidos na vida de Jesus, praticando a sua palavra, o seu evangelho. Quando nos apresentamos com a palavra e com o evangelho encarnado em nossa vida, então seremos luz para todos aqueles que hoje estão perdidos na escuridão por causa de maus pastores que os conduziram por caminhos de morte.